2023 eu ganhei um relógio que marcava quanto tempo a gente tinha até ultrapassar o limite mais seguro do aquecimento global, que é 1,5 graus de aumento da temperatura. E quando eu liguei esse relógio, ele mostrou 6 anos. 6 anos é o tempo de uma infância, é um pouco mais que um ciclo de governo, e era esse o tempo que a gente tinha. E eu só conseguia pensar que todo mundo precisava saber disso. Então, a gente projetou esse relógio no Cristo Redentor. Essa imagem foi vista mundo afora, virou capa de jornal, passou por todos os continentes. Afinal, era o Cristo avisando, o tempo está acabando. E depois, bom, dentro de mim nasceu uma ansiedade brutal. Eu passei meses chorando, tendo crises de choro incontrolável, sem conseguir entender o que estava acontecendo. Até que um dia o meu marido me disse: eu acho que você está sentindo no seu corpo a contagem regressiva que vocês projetaram. E ele tinha razão, não era sobre mim. Todos nós sabemos que, de alguma forma, que estamos no limite. A corrente do Atlântico Norte pode parar, a Amazônia pode virar savana, metade dos corais já embranqueceram, e os efeitos da mudança do clima eles estão aqui e agora. Então, nós temos todos os dados, todas as evidências para sentir tristeza. É humano sentir essa dor, sentir esse luto, esse pesar. O que não é, e a gente tem que prestar atenção, é quando o sentimento que cresce dentro da gente é o da impotência ou da culpa. Porque a gente está sendo bombardeado o tempo inteiro por essa mensagem de que já era, joguem a toalha, não tem mais nada para fazer, cancelaram o futuro. Só para que vocês tenham uma ideia, em 2023, 3/4 das matérias veiculadas na imprensa britânica e americana tiveram esse tom quando falaram de clima. Só que esse fim do mundismo, ele não nos deixa mais lúcidos. Na verdade, ele nos coloca 2 falsas opções à frente. Ou a gente nega a realidade, ou então a gente se resigna a ela. Ora, não pode ser assim. E olha só esse dado, 9 em cada 10 pessoas hoje quer ação climática, está disposta a fazer o que foi preciso para a gente resolver essa crise, está disposta a cobrar dos seus governos que o façam. Só que essas pessoas, quando perguntadas se elas acham que as outras pessoas pensam assim, o que elas dizem? Não. Elas se veem sozinhas, isoladas, são uma maioria que se comporta como minoria. Eu trabalho há 20 anos com política climática e eu acho que o senso da urgência que devia nos mover, ele virou contra nós. Cientistas, jornalistas, ativistas, especialistas, a gente alertou tanto sobre esses riscos que a gente acabou o quê? Alimentando essa maioria assustada. Agora, só um disclaimer, a culpa não é dos ambientalistas, tá? Na verdade, tem uma indústria que lucra com a nossa paralisia, é a indústria responsável por 80% do problema e que despejou bilhões de dólares nas últimas décadas para tentar nos convencer que o problema não existia. Essa indústria tem nome, é a indústria do petróleo, do gás e do carvão, os chamados combustíveis fósseis. E, bom, como essa história de falar que o problema não existe não cola mais, né, a realidade se impôs, eles mudaram a tática. Agora eles atacam as soluções, para a gente achar o quê? Que não tem saída, a gente vai ficar para sempre dependendo deles. Então, eles atacam as energias renováveis, atacam os veículos elétricos, atacam até o otimismo, porque ele pode ser, sim, uma arma política. E as frases são sempre as mesmas. É muito caro. É muito difícil, vai demorar demais, nunca aconteceu antes, não vai acontecer, não vai dar certo. Vocês vão precisar continuar a usar o petróleo em alguma medida. Não é isso? São basicamente as mesmas frases que foram vistas e ouvidas durante todas as outras grandes transições da nossa história. E nós estamos numa grande transição, não se enganem.
E é uma grande transição, especialmente nos últimos 10 anos. Em 2015, a gente estava indo numa rota de aquecer 4 graus. Hoje, a gente está na rota de 2,6. Não estamos bem, ok? Não. Mas já estivemos muito piores e vocês provavelmente nem sabiam. Então, de lá para cá, esse salto que a gente deu foi possível porque a energia renovável se tornou a mais barata da história. E hoje, a gente está empregando mais tecnologias de baixas emissões do que a gente precisa para zerar as emissões em 2050. Ou seja, a gente tem construído excesso de futuro. Se a gente fez isso nos últimos 10 anos, imagina os próximos. E aí, aqui eu já sei, vai ter alguém que está pensando, putz, como é que eu vou imaginar isso? De um lado, eu tenho que imaginar um futuro mais quente, um clima mais instável, muito mais difícil, uma realidade nova, e, por outro, futuros prósperos de uma grande transição. Não é fácil, não é linear, mas essa é a nossa grande tarefa. Isso é o que a nossa geração tem que fazer. E aí, muita gente, nesse imediato momento, deve estar pensando, ai, como ela é otimista. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Pessimismo, otimismo ou realismo são irrelevantes. O que a gente precisa, nesse momento, é de uma outra coisa, coragem, que vem do latim cor, corático, deixar o coração grande mesmo, maior que o medo, fazer o que precisa ser feito. Então, eu faço uma pergunta para vocês. Quem são as pessoas mais corajosas que vocês conhecem? Bom, para mim, são aquelas que desafiam as distopias. Eu tenho andado muito no Pacífico, aquele lugar lá longe, né, que muita gente já decretou que está fadado a desaparecer por conta do aumento do nível do mar. Só que, quando eu ando na Micronésia, em Vanuatu, nas Ilhas Cook, o que eu escuto é que eles não estão se afogando, eles estão lutando. E estão lutando mesmo. Por exemplo, como grandes nações oceânicas que são, e não pequenas ilhas, eles bloquearam os maiores portos de carvão do mundo, porque querem tornar visível aquilo que os fragiliza. E, mais do que isso, levaram o maior caso climático da história para a Corte de Haia, que, nesse ano, decidiu que o uso prolongado dos combustíveis fósseis será passível de crime internacional. Então, quando eu escuto "já era", eu penso neles. Coragem também é a Winona LaDuke, essa senhora de saia, aqui, uma avó indígena de 70 anos, de Montana, nos Estados Unidos, que vai, com as suas amigas, com cadeiras de praia, impedir que sejam construídos gasodutos nos seus territórios, para proteger as águas. E ela me falou que ela faz isso, literalmente, para a linha de frente, com cadeira de praia, porque ela prefere que seja ela do que as gerações mais novas, porque, afinal, elas têm muito pela frente. O que tem de comum entre esses dois casos, além de serem pessoas que reconhecem as vulnerabilidades coletivas, elas também desafiam as distopias, mas elas também têm uma noção diferente do tempo. Elas não têm pressa. Mas elas também não têm tempo a perder. Elas sabem que o que precisa ser feito é agora, não é para depois. Então, vamos trazer para a gente aqui? A gente está hoje aqui no Copacabana Palace. Esse lugar que, eu não sei se todo mundo sabe ou lembra, já foi um hotel pé na areia. Essa entrada linda aqui que a gente viu hoje, entramos pelo teatro, costumava ser uma das entradas principais, a entrada da rua, porque o mar batia aqui. Então, vamos pensar, o que vai ser desse lugar daqui a 100 anos? O que será que as pessoas desse futuro vão dizer da gente? Vão olhar e falar, pô, eles esperaram a água voltar a bater no Copa para fazer alguma coisa? Esse povo tinha muita pressa, mas não tinha tempo para resolver a crise climática? Eu acho que a gente tem que parar para pensar seriamente sobre isso. Mas não nos 100 anos, nos próximos 10. O que é que a gente vai fazer nos próximos 10 anos? E aqui eu quero trazer 3 sugestões, porque eu acho que são as 3 coisas que a gente vai fazer sem nenhum arrependimento. A primeira delas
é inevitável e inadiável. É a transição para longe dos combustíveis fósseis, a saída dessa economia. E aqui, desculpa, mas eu tenho que lembrar, o Rio de Janeiro ainda é a capital do petróleo no país, cujo slogan ainda é "o petróleo é nosso". Só que eu acho que está na hora da gente agradecer a essa economia, falar muito obrigada, você foi muito importante para muitas coisas, muitas riquezas que foram geradas no nosso país, também desenvolvimento, também por muitas coisas negativas. Mas muito obrigada, agora você fica no nosso passado, daqui em diante a gente quer outra coisa. Eu acho, sim, que é tempo da gente adotar outros lemas. O ar é nosso, o mar é nosso, a floresta é nossa, a economia é limpa também. Eu acho que esse pode ser o primeiro passo para a gente virar essa chave, de fato se comprometer com a saída, que hoje não existe, hoje ela não está acontecendo no nosso país, que continua expandindo e não, de fato, fazendo a transição para longe dos combustíveis fósseis. Então, não vai ser fácil, mas é por isso que a gente precisa de gente corajosa, e essa é a número 1 das soluções. A segunda é a adaptação, porque, claro, a gente se comove muito com os grandes riscos, com os grandes potenciais de colapso, mas a gente segue no nosso dia a dia se vestindo, comendo, mandando as crianças para a escola, como se não tivesse batido 60 graus de sensação térmica no ano passado. E aí, qual vai ser a merenda do mundo mais quente? Qual vai ser a roupa, o tecido, a coleção de moda que a gente vai usar nesses novos tempos? Quem já parou para fazer isso acontecer? Esse é o meu convite, adaptação já. E para fazer essas duas coisas, a gente precisa fazer uma terceira óbvia. A gente precisa acordar esta maioria apática, unir essa maioria que tem tanto poder. E, olha, a gente não vai se arrepender, porque não é tempo que está faltando, é coragem para usar. E eu continuo achando que o mundo é uma festa. A gente mora nesse planeta maravilhoso. E eu acho que, para ele continuar sendo uma festa, a gente tem uma missão. A gente não pode deixar, enfim, o gelo acabar. Muito obrigada.